Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso curso Programador de Dispositivos Móveis Avançado da plataforma Mais IFMG. Eu sou Eduardo Trindade, seu professor neste curso. Hoje vamos falar do nosso primeiro hook no React. Vamos falar do UseState. Quando quisermos tratar de estados na aplicação, a gente vai estar utilizando esse UseState, né? E o UseState ele é bem simples de ser utilizado. Quando a gente chama um UseState, a gente trabalha com um par, tá? Então vamos organizar aqui o nosso arquivo para montar um UseState aqui de uma forma mais interessante. Eu tenho aqui, por exemplo, eu vou copiar o conteúdo aqui da signup e aqui eu vou criar um novo arquivo dentro da home. Eu vou colar aqui, vou chamar de home. Eu não vou ter prop aqui para home por enquanto. E aqui eu vou pôr, vamos deixar assim. Por enquanto sem o botão, tá? Vamos sem o botão por enquanto. Home está aqui. Eu vou apagar aqui o label. Vou pegar um exemplo aqui, que é um exemplo bem simples, né, que a gente tem para UseState, que é o exemplo do contador, tá? Então eu vou deixar um contador aqui, lógico que não vai alterar nada, né? Meu app continua renderizando o signup, só que agora eu vou falar o seguinte para o meu app: você não vai renderizar o signup, você vai renderizar a home. Então eu vou vir aqui, vou pôr aqui home. Deixa o signup comentado, porque depois qualquer coisa a gente cria de novo, não tem problema não. Então, pronto. Tenho agora aqui contador na tela. Tá? Esse contador vem aqui da minha tela home, né? Eu tenho aqui contador. O UseState, né, provavelmente é o hook mais utilizado do React. Por quê? Porque o UseState ele vai lidar com um par aqui de estado e função. Então, quando eu quero importá-lo, eu importo aqui UseState from React. Vamos entender então. Como seria um contador, né? Imaginem um número, tá? Vamos iniciá-lo em 0 e que eu queira aqui incrementar ou decrementar esse número. Bom, eu vou ter aqui então um count ou counter, né? Eu vou ter aqui um count. E esse count eu vou ter uma função que incrementa, que altera o valor dele, não necessariamente apenas incremente. E eu tenho um UseState sobre isso. E o valor inicial dele é 0. Poderia ser 0, poderia ser uma string vazia, se eu não estivesse lidando com números, poderia ser null, mas ele vai ser 0, tá? Olha só, se eu vier aqui embaixo e fizer aqui text e chamar o count, né? Deixa eu salvar aqui. Olha só, ele apareceu um 0 bem pequenininho aqui. Então vamos estilizar aqui, aumentar essa fonte para ele, né? Contador 0. Então contador 0 apareceu 0 aqui. Se eu tivesse iniciado ele com 5, ele seria 5. Então toda vez que muda o valor do meu count, né, ele muda aqui em tela. E aí, imagina que eu tenha eu posso pôr até mesmo um button, né, que a gente criou. E eu vou ter um onPress aqui. Olha só. Se eu importar apenas o button, o que acontece? Né?
O meu componente button veio, só que ele veio sem texto. Por quê? Porque eu não passei a propriedade que a gente viu na última aula, né, que é a propriedade text para ele. Então eu vou passar aqui uma propriedade chamada incrementar, e olha só, meu botão já preencheu com incrementar, tá? Vou dar um espaço aqui. Qual outra propriedade que a gente tinha no button? O onPress, né? Então eu preciso saber o que fazer se eu pressionar aqui. Então eu vou falar que ao pressionar o button, e aí para a gente não ficar fazendo tudo na mesma linha, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função para a gente poder chamar ela aqui. E eu vou chamar essa função de increment. Tá? Posso vir aqui, criar essa função. Poderia ser também nesse formato, tá? É a mesma coisa, mas eu já crio aqui com a arrow function. E aí eu vou falar o seguinte: quando eu pressionar em incremento, né, em incrementar, eu quero que setCount, essa é a função que atualiza o count. Eu quero atualizar ela para 1? Não, porque eu posso pressionar mais vezes. Eu quero atualizar para o valor atual de count mais 1. Né? Isso vai fazer com que, ao pressionar o increment, ó, o contador vai para 1, contador vai para 2, contador vai para 3. Ok? Eu posso fazer então, repetir esse botão aqui e criar aqui um decrementar. E aqui vai ser um decrement. Não sei nem se essa palavra existe, mas vamos lá. Const decrement, deve ser um decrease, né, também. E aí eu vou chamar de setCount, o valor de count menos 1. O emulador está dando uns errinhos aqui. Salvei. Olha só, o decrementar ficou bem junto ali, né? Eu poderia ter aqui de repente um style para ele, mas deixa assim mesmo por enquanto. Cadê no button? Aqui, ó, a gente pode garantir, por exemplo, uma margem de 5 para esse botão, é para que ele não fique nunca colado em nenhum outro. E aí, olha só, eu estou incrementando e eu estou decrementando. Tá? Então, gente, o useState ele é muito utilizado para a gente controlar esses estados aqui na aplicação. E assim como o count, eu poderia ter também um texto, né, que fosse como useState. Então eu poderia alterar cores de acordo com o estado, poderia fazer uma série de mudanças aqui. Tá? Então o importante aqui nessa aula é a gente conhecer um pouquinho aí do useState. Tá? A gente vai trabalhar muito com useState aqui ainda, mas é lembrar, né? Lembrar que quando eu tenho um useState, eu tenho um estado que vai ser atualizado por uma função, por um set, tá? E esse set aí é que vai definir a mudança do valor da minha variável, digamos assim. Então, a gente finaliza hoje aqui o useState e na próxima aula a gente fala do useEffect.